Pessoal, boa tarde a todos. Hoje a nossa aula de revisão de processamento digital de sinais. Então, só relembrando o nosso cronograma dos próximos dias, né? Então, hoje a gente tem a nossa atividade de revisão. Como eu ainda comuniquei vocês ontem, amanhã eu tive uma emergência pessoal, né? Um compromisso médico da minha esposa que eu vou precisar acompanhá-la. E é bem no nosso horário de PA amanhã à tarde. Então, eu já vou fazer a reposição desse horário de PA. Vai ser na quinta-feira, nosso próprio horário de aula. Nessa quinta-feira a gente não teria aula porque era o feriado, né, do Dia do Servidor Público. Esse feriado foi realocado para o recesso de segunda-feira, que é véspera de finados. E a gente ficou nesse dia 28 com uma atividade de planejamento, ou seja, os professores estão trabalhando, não é feriado, mas vocês ganharam uma folga nesse dia, sem as atividades letivas. Então a gente vai ficar com o PA de quarta-feira, vai ser no mesmo horário da nossa aula, quinta-feira, ou seja, das 15h50 até as 17h30, vou estar realizando o PA para a disciplina de processamento digital de sinais. A mesma quantidade de tempo, só que com a distinta vantagem aí que ficou separado do PA de sinais e sistemas. Então, se houver demanda, eu vou conseguir fazer um melhor atendimento para ambas as turmas. Na semana que vem, terça-feira, é o feriado, dia 2 de novembro, né? Então não tem aula. E na quinta-feira é a nossa primeira avaliação. Quinta-feira, dia 4 de novembro, a primeira avaliação de processamento digital de sinais, né? Avaliação que vai proceder da mesma forma que foram feitas as outras avaliações no semestre anterior, na disciplina de sinais e sistemas. Então, quinta-feira, às 8 da manhã, vai ser disponibilizado para vocês uma atividade no MATLAB Grader. Essa atividade vai estar disponível até a meia-noite do mesmo dia, ou seja, até às 24 horas de quinta-feira ou às 0 hora de sexta-feira, como você preferir, mas dá no mesmo. Então vocês têm um intervalo de 16 horas para a realização da avaliação no formato assíncrono, mas a avaliação ela é planejada para ser executada no tempo de aula, ou seja, é uma atividade de 1h40, então não nem de longe que ela vai demandar todo o tempo que está sendo disponibilizado, mas isso é uma flexibilidade aí, porque eu sei que muitos alunos estão com outras atividades aí no decorrer do horário útil do dia. Então a gente tem essa disposição. Na quarta-feira da semana que vem, o horário de PA volta ao normal, ou seja, na quarta-feira à tarde eu vou estar disponível aí para tirar as últimas dúvidas do PA. Quanto às avaliações acompanhadas, né? Vocês têm uma avaliação acompanhada vigente agora, ela se encerra nessa quinta-feira, como tem acontecido. Na quinta-feira, no início da tarde, já aparece uma nova avaliação continuada e ela vai permanecer disponível até a próxima quinta-feira, que é a semana nossa da prova. Então, já fica um recado a todos aí que se alguém deixar essa atividade acompanhada para ser realizada na última hora, vai ter uma sobreposição, né? Vai ter duas atividades ocorrendo ao mesmo momento. A atividade da avaliação acompanhada, né, e a prova na quinta-feira da semana que vem. Então, atentos aí para não se sobrecarregarem, principalmente quem tem um tempo um pouco mais limitado aí no período da manhã e precisa realizar a prova no período da manhã, para que não fique então com essa sobrecarga aí de fazer uma atividade acompanhada e a avaliação no mesmo período. A prova, pessoal, vai seguir os mesmos modelos que vocês já conhecem bem do semestre passado, com as mesmas condições de submissão e tudo mais. Então, nessa parte eu acredito que não vai haver dúvida. Um detalhe importante de ressaltar aqui é que a gente está quase pronto. Se você acredita no site de notícias da UTF também, está quase pronta a integração do Grader ao Moodle, então eu não sei se essa automação fica pronta até o dia da prova ou não, mas eu aviso vocês de qualquer mudança que possa acontecer. Se ficar pronto, pessoal, é muito provável que as notas já saiam assim que virar a 0 hora de sexta-feira. Porque daí ele já
encerra o prazo da última avaliação e ele já vai fazer o lançamento direto no Moodle. Se não, pessoal, eu farei o lançamento na manhã de sexta-feira. Na manhã de sexta-feira eu coloco lá e faço o lançamento. Um outro detalhe importante é que assim que eu tiver as notas da primeira prova e o que eu vou ter já metade das avaliações continuadas, eu farei o lançamento já no sistema acadêmico. Então peço aí para vocês, pessoal, que na sexta-feira da semana que vem vocês se atentem a todos esses lançamentos, porque vocês têm acesso às notas de vocês no próprio Grader. Na hora que vocês terminam a atividade no Grader, vocês sabem ali quanto que vocês tiraram. Então, por hora, essa transcrição para o Moodle ainda está manual. Então, eu sempre recomendo que vocês acompanhem ali para ver se eu não cometi nenhum erro de transcrição. E depois a transcrição do Moodle para o portal acadêmico, essa ainda é manual e vai continuar sendo manual. Então peço a atenção de todos aí, porque com a nota da primeira prova e metade das avaliações continuadas, eu já vou fazer esse lançamento. A nota da primeira prova é definitiva, né? Ela não muda. A nota da avaliação continuada, eu vou ter lançado a média só de metade das avaliações. Então ela vai estar artificialmente baixa, né? Porque vai ter feito só metade. E aí, conforme o semestre vai sendo concluído, eu vou atualizando essa média das avaliações continuadas também lá no sistema acadêmico. Então acompanhe lá tudo certinho para não ficar um erro, algum equívoco lá para ser resolvido na correria no fim do semestre. Então recomendo aí que todos acompanhem dia a dia, ou melhor dizendo, semana a semana, os seus lançamentos de nota, tanto no Moodle quanto no sistema acadêmico, para verificar que está tudo correto. Se encontrar algum erro, é só me avisar por e-mail que a gente já resolve de imediato. Só não deixem mesmo para acumular isso no fim do semestre. Então esses são os recados gerais para avaliação. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida a respeito do procedimento da prova, dos próximos dias? Imaginei, aqui todo mundo é veterano meu, então vamos ao restante das atividades. Pessoal, hoje eu vou seguir com uma rotina da atividade de recuperação, é bastante similar à ideia original de atividade de recuperação que eu comecei a implementar no semestre passado, que era uma revisão das atividades propostas que vocês já realizaram no Moodle. Aqui a gente vai ter uma diferença distinta, porque ainda tem a próxima atividade, que começa nessa quinta-feira, que ainda não está nem aberta, mas que a gente vai poder sanar as dúvidas dela no PA da semana que vem, para quem precisar. Porque isso aqui, mais uma vez, é um desdobramento do fato da gente estar com a revisão sendo feita com grande antecedência em relação à nossa avaliação por conta do calendário de feriados aí. Mas vou começar aqui, vou abrir o Grader, deixa eu compartilhar a tela primeiro. Tá ok, pessoal. Então aqui o Grader, reparem que aqui agora que eu ajustei as datas, provavelmente não está aparecendo tudo isso para vocês, né? Deve estar aparecendo só aqui a atividade de convolução circular e DTFT. A atividade de DFT só vai abrir nessa quinta, mas vamos ver aqui o que a gente tem de mais crítico em relação às atividades já realizadas. Então, eu tenho tido um engajamento que eu considero bastante bom no Grader. Da nossa primeira atividade lá atrás do treinamento do Grader, somente um aluno dos 19 não realizou a atividade. Teve 2 que tiveram dificuldades em obter a nota completa no pulso senoidal. Então, lá atrás no treinamento do Grader, a gente teve 2 problemas, né? O esboço dos degraus e a criação de um pulso senoidal. Então foi atividade aí com entrega até
7 de outubro. Pessoal, alguém dos presentes aí, indiferente de ter sido ou não um desses alunos que não conseguiu o rendimento completo na atividade do pulso senoidal, gostaria de revisar esse problema aqui no grader? Pessoal, por favor, manifestem-se aí. Vou assumir que não. Na nossa segunda atividade, que a gente já percebe que teve uma queda aí um pouquinho acentuada no engajamento, né? Teve um número maior de alunos que não fizeram, teve também um número bastante razoável de alunos que não tiveram sucesso, principalmente na segunda atividade. A segunda atividade ficou com um rendimento aí menor que a metade, né? Só 9 dos 19 alunos resolveram. Então, tem dois problemas, o do pulso senoidal e o do pulso triangular simétrico. Algum dos presentes aí gostaria de revisar qualquer um desses problemas? Pode ser um, só o último, pode ser os dois. Alguém? Ô, professor, Pode. nessa daí, no segundo item, eu tive um problema que acho que seria conveniente agora, Não? Beleza. na, na época, no momento de calcular o L1. Tá. É o pulso triangular simétrico, né? Isso. Beleza. Deixa eu já abrir aqui o Learner Preview. Então, tem uma resposta impulsiva, h de n, menos 2 elevado a menos n, u de n. Então, n é um inteiro. Preciso definir primeiro um degrau, que a gente já tinha feito antes. Sim. Opa. Estou errando o nome da função aqui. Ah, tá. Eu coloquei um e a mais ali. Beleza. Defini o degrau. 0 à esquerda de 0. 1 à direita de 0. Resposta impulsiva 0 à esquerda de 0. E à direita de 0, menos meio elevado a n, que é igual a menos 2 elevado. Tá certo. Então, esse aqui não precisa fazer parte do eco. E esse aqui também não. Isso aqui é só programando aqui o item do enunciado.
E aí eu pedi, calcule a norma 1 e armazene na variável L1. Então a norma L1 é a soma do valor absoluto de H, soma feita nos índices N, de menos infinito até mais infinito. Rodando o script aqui, vamos ver o que ele calcula como saída. Ó, ele indicou o resultado, mas não conseguiu calcular, né, nada. Vamos ter que dar uma força. Então, como eu sei aqui que eu tenho o U, eu posso tirar esse menos infinito, posso colocar a partir de zero, que o resultado tem que ser o mesmo. Olha lá, só com isso ele já conseguiu resolver que a norma L1 é 2. Então repare, ele tem uma variável H que conforme os valores de N aumenta, ele começa em menos 1, depois ele vai para menos meio, menos 1/4, menos 1/8 e assim sucessivamente. Essa sequência a gente sabe que a hora que a gente soma todo mundo, ela vai dar menos 2 na progressão geométrica. Como a norma L1 é em cima do valor absoluto, então esse sinal aqui ele também acaba caindo fora e a norma L1 fica com o valor 2. Então aqui, nesse L1, a gente pode deixar o comentário aqui na frente, que aqui eu calculei a resposta do item 1. O item 2 é para testar se a variável a variável causal é uma variável lógica que vai ser testada para verdadeiro ou falso. Então, um teste de causalidade. O teste de causalidade. O código aqui não está na sequência, mas não tem problema. Vamos fazer o teste de causalidade aqui do item 2. Para testar a causalidade, a gente vai assumir também, usando o comando assume_also, o n ele é inteiro, o nzinho. Mas agora eu vou também falar que ele é menor que zero, ou seja, o n é inteiro e negativo. E aí agora, fazendo isso, eu vou reescrever, né, as expressões para onde eu calculei o H. Só que agora, obviamente, que eu não posso usar o H. Ah, não, posso sim, porque ele não usa o H de novo para testar nada. A resposta do item 1 está em L1, então posso sobrescrever em cima de H, sem problema. Não vai gerar choque. Olha lá. A gente percebe que quando eu falo para ele assumir que o N é negativo, e peço para ele recalcular o H, agora o H é estritamente zero. Que a gente já esperava, né, pessoal, por causa do U de N, mas está aqui o cálculo. E agora é o seguinte, eu posso fazer o seguinte teste. O H é igual a zero. Isso aqui, com os dois iguais, é um teste de igualdade. Como o H está como uma variável simbólica, esse teste funciona um pouquinho diferente, porque aqui ele já devia retornar o valor lógico. Mas como ele não é, H é simbólico, ele simplesmente substitui o símbolo. E aqui eu fico com o teste simbólico de igualdade. Para obter o valor lógico, eu preciso declarar ele como um... pega esse simbólico e transforma em lógico. Agora, rodando o script, ele vai verificar se 0 é igual a 0, que obviamente é, e a resposta é o nível lógico 1, verdadeiro. Ou seja, o sistema é causal, porque a resposta impulsiva é 0 para n menor do que 0. Então, isso aqui eu posso atribuir
na variável lógica causal. E essa é a resposta do item 2. Então aqui, rodando o script, a gente percebe então que ele vai dar o resultado de L1 e o resultado causal. Por fim, pessoal, no item 3, nós temos o teste de estabilidade. O teste de estabilidade é um pouquinho mais simples, porque a gente sabe que se a norma L1 é finita, a resposta impulsiva é estável. Então basta fazer o teste se a norma L1 é finita. Rodando o script, a gente vai ver que ele vai ter um resultado aqui agora, nível lógico 1, porque 2 é finito, então basta colocar isso na variável estável, e aqui eu tenho a resposta do item 3. Rodando o script, está lá, L1 é igual a 2, 2 obviamente é finito, então o sistema é estável, né? H de n é 0 à esquerda de 0, então o sistema é causal. Uma outra forma de verificar vários desses resultados seria através de uma plotagem. Para isso eu posso usar a função fplot, posso plotar n no eixo x e h no eixo y, plotar somente usando marcas para ficar com a clara do gráfico discreto. Aqui a gente percebe como funciona. Ele é 0, à esquerda de 0, aqui menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1. Então, menos 1, menos 2, menos 3. Isso aqui não está em escala. Zero, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Está calculando um ponto a mais? O que está acontecendo aqui? Que estranho. Será que é porque o fplot não preserva? Deve ser isso. Então, vou fazer um stem de menos 5 a 5. E aí os subs com H substituindo N também no intervalo de 0,5 a 5. Tá, aqui agora ficou certo. Menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ele teve dificuldades de fazer o plot com o fplot, ele não ficou em cima dos inteiros como eu esperava que ele fosse ficar. Aqui a gente pode
diminuir esse intervalo aqui pela esquerda, pode começar do -1 ao 9, em ambos os casos. E a gente já consegue ver que aqui a esquerda de 0 ele vai ser sempre 0. Para rodar aqui a gente consegue ver um pouquinho melhor a progressão. Então a gente percebe, ó, aqui de -1 em diante, voltando, ele vai valer 0. E depois disso a gente percebe que ele é igualzinho um decaimento exponencial, só que com os valores negativos. Reparem que é -2 elevado a -n. O -2 não está entre parênteses, ou seja, a potência é só em cima do 2. O menos fica fora. Senão ele seria algo alternado, né? Ele teria valores positivos e negativos. Então, esse é o caso. A plotagem está só para ajudar a observar as coisas, verificar que realmente é causal, né? Em cima do cálculo que a gente fez aqui. E a gente também consegue saber que essa sequência é convergente, né? A soma dela vai ser finita, então lógico que ele acaba sendo um sistema estável. Aí agora que eu já tenho todas essas considerações feitas e tudo parece estar correto, a gente pode submeter e estou com um erro. Isso foi o que eu encontrei também. Se você tirar o absoluto na hora de calcular a norma, provavelmente o L1 vai dar certo Tá, pro sistema. só deixa eu ver uma coisa aqui então. Porque deixa eu ver em cima do que ele está. Ah, tá. Entendi. Pessoal, tem erros aqui, eu vou ter que reavaliar esse segundo trabalho. Porque não está. Eu mexi no enunciado, mas agora eu não vou lembrar. Muito provavelmente eu mexi na solução de referência, mas não corrigi por completo o enunciado. E as coisas não estão batendo. Tem um erro aqui, porque esse que eu calculei, que eu mostrei ali há pouco para vocês, é o que está correto. Esse aqui ele está até fazendo, só que aí se fosse para ele ser contado a partir do 0, como eu estou fazendo aqui, o causal teria que ser obrigatoriamente verdadeiro. Então, isso aqui não casa nem um pouco com essa definição aqui. E essa definição sem o absoluto, ela só conta se esse cara não fosse negativo, se ele fosse positivo. Então, a linha 8, ela realmente não bate em como eu calculei a norma L1 na linha 5, né? E o cálculo na norma L1 na linha 5, ele está incorreto para a sequência que está definida na linha 3. Então, não tem nada. A linha 3, sozinha, não sendo causal, ela bate com a linha 8. Mas a relação, todas as relações entre a linha 3 com a linha 5
e a linha 5 com a linha 8 estão furadas. O problema aqui, pessoal, foi a questão ficou furada. Eu vou revisar isso daqui com vocês depois, então vou reavaliar. Porque fica explicado aqui porque que o desempenho ficou tão abaixo, né? Porque realmente tinha um problema aqui no código depois para correção. Mas é aquele resultado que eu acabei de apresentar mesmo. Na hora de mudar as questões ali, eu muito provavelmente me atrapalhei. É esse cara que ficou furado. Mas está explicado por que de tantos erros. Todo mundo acompanhou a solução, pessoal? Quer que eu faça de novo? Por mim foi tranquilo, eu consegui entender. Não. E o porquê deu errado também. Não, beleza. Mas foi um problema da correção mesmo, pessoal. Depois eu vou retificar isso daí. Porque dá para ver aqui que bastante gente, aí 5 dos 19 que fizeram tiveram um problema e não foi, né, com a teoria em si. O problema, né, na hora que eu atribuí os resultados ali, ele estava testando umas coisas que não tinha nada a ver com o enunciado. Então, se eu não lembrar, pessoal, por favor, me lembrem depois de checar isso aqui novamente, que eu vou precisar reatribuir todas essas notas da segunda avaliação continuada. Soma de convolução. Pessoal, para a soma de convolução, que foi a nossa atividade entregue para o dia 21, né, na quinta-feira da semana passada, eu acredito que ninguém teve problemas, que eu estou vendo aqui, só um aluno que acredito que seja o mesmo, que não fez a primeira, que também faz parte do grupo que não fez a segunda. Deve ser... Opa, estou clicando aqui, ele está saindo do lugar. Deve ser esse mesmo que não fez a terceira, mas grande parte fez sem problemas. Alguém com alguma dúvida aqui em cima do cálculo das somas de convolução e resposta ao degrau? Nessa não. Mas foi tranquilo. Beleza. E aí agora a gente tem a nossa atividade corrente, que muita gente ainda não fez, né, a respeito da convolução circular e DTFT. Aqui, pessoal, obviamente, né, quem já fez, né, ou teve a dificuldade aqui dos presentes, alguém com alguma dúvida específica para a gente sanar agora? Não, professor. Acho que não. Beleza, pessoal. A revisão é para tirar essas dúvidas. Eu acho que acabou sendo bastante proveitosa aqui por causa do problema com essa segunda atividade, que eu vou precisar corrigir. Vocês ainda têm a atividade da DFT, que é o único problema que vai estar disponível, né, a partir dessa quinta-feira até o próximo dia 4. Né? Ela não vai estar visível ainda para vocês aí. E o que acontece? O que eu vou editar ainda agora, para já deixar visível aqui para vocês, é a primeira avaliação do semestre passado. Então essa avaliação vou deixar disponível aqui para vocês tratar ela como se fosse um simulado. Então, deixa eu editar aqui. Deixar bem claro que ela é um simulado. Colocar a disponibilidade dela desde hoje. E vou colocar a disponibilidade dela até no dia 3 às 24. Ele não faz 24, então até o dia 4 às 0 hora. Vou deixar até só a virada do quarta-feira para quinta-feira da semana que vem, que é para não ter a menor chance de alguém confundir o simulado com a avaliação. Né? Mas de resto vai ficar exatamente igual como estava no semestre passado. Para quem estiver acompanhando aí, ela já deve ter aparecido. Né? Então, vocês já têm uma avaliação simulada aí para realizar e tirar dúvidas, mas realmente, principalmente no
último exercício aí, ele só faz sentido correr atrás de fazer ele depois que já tiver feito a avaliação acompanhada da DFT a partir dessa quinta-feira. E aí eu vou criar um novo trabalho aqui para avaliação do dia 4. O que está daqui em diante, pessoal, obviamente vocês não conseguem ver, que é o conteúdo do semestre passado. E agora, para facilitar a navegação, eu ajustei todas as datas aí e as atividades futuras vocês não conseguem ver. Então, vou revisitar aqui as notas e a avaliação, as soluções aqui, para fazer uma alteração das notas da atividade 2. Depois eu divulgo para vocês que foi feita essa retificação para quem precisou aí. Vai ser aqui 5 alunos que eu vou precisar verificar as soluções dele para ver se alguma não está com uma atribuição errada, muito provavelmente está. E aí eu já vou fazer a correção manualmente mesmo dentro do próprio sistema, que vai ser fácil, mais fácil aqui para mim do que recorrigir todo mundo. Porque se eu pedir para ele avaliar todo mundo em cima da solução correta, aí ele vai simplesmente pegar esse pessoal aqui que fez a engenharia reversa do problema e tomar como errado. Então só vou trocar aqui esses 5 errados por esses 9 corretos de posição. Então a correção vai ter que ser manual dessa dificuldade. Pessoal, vai ser isso então. Ao menos que alguém tenha alguma dúvida mais específica, né? Lembrando aí que a gente vai ter um novo momento aí para fazer essas revisões nessa quinta-feira no horário regular de aula, que para essa semana virou um PA. Eu não tenho dúvidas, professor. Eu também não, era só naquela questão mesmo. Tá ok então, pessoal. Bons estudos para vocês, até quinta-feira e depois e boa semana, de uma forma geral. Até mais, professor. Tchau, tchau. Até mais, professor.